Olá pessoal, boa tarde. É um pequeno desabafo que desejo fazer nesse momento em relação à religião. Por que que você não pode ter um pensamento livre? Hoje pela manhã eu recebi a visita de um pessoal da Testemunha de Jeová, onde eles questionaram assuntos e abordaram vários deles, falando sobre que espíritos não existem, as pessoas morrem, acabou, e que os chamados demônios, que são tão falados, são anjos decaídos, e que não existe vida após a morte. Então eu perguntei, não existe vida após a morte? E como se explica Jesus falar para aquele ladrão na cruz, ainda hoje estaremos na casa do meu Pai? E Jesus também disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Por que eu citei essas duas passagens da Bíblia para eles? Porque eles me falaram que só existem duas pessoas, que é o Deus Jeová, que é o Pai de Jesus. E Jesus, que Jeová, na verdade, é Deus. O nome de Deus é Jeová. Como saber? Como saber isso? Foi Moisés? Segundo a Bíblia, Moisés foi o único que conversou com Jesus. Gente, olha, eu não tenho entendimento nem o conhecimento da Bíblia. Do que eu ouvi falar e do pouco que já li a Bíblia, Moisés, ele conversou com Jesus, com Deus, né? Com Jesus não, com Deus. Ele conversou com Deus, que Deus passou para ele os 10 mandamentos daquela época. E tem uma passagem na Bíblia em que Moisés vai fazer uma oração e lá surgem os espíritos, está escrito na Bíblia, de Moisés e Elias. Ora, Moisés veio antes de Cristo, Elias antes de Cristo. E tem outras passagens também na Bíblia que fala sobre o Messias, o questionamento, né? Se o Messias, quando vem o Elias, quem está ouvindo esse vídeo, quem está assistindo, quem tem interesse, vai entender do que eu estou falando. Quando Jesus disse, ele já veio e vocês não conheceram. Segundo pessoas falam que ele estava falando de João Batista, ou seja, ele está falando de quê? De reencarnação. Então, gente, o que eu coloco agora em pauta aqui? O ponto mais sério desse questionamento. Qual a sua religião? Qual a religião de Jesus? Quem essas pessoas estão seguindo? Afinal, quantas Bíblias existem? Afinal, religião? Nós estamos falando de religião? De crença? De um só Deus? Ou estamos falando de política? Sim, porque estamos sendo bombardeados por todos os lados. As pessoas falam de religião como se fosse política. Você vota em mim, você fica comigo. Mas se você não vota em mim, você não é meu irmão. Ninguém bate na tua porta para te perguntar se você está precisando de alguma coisa, qual a sua necessidade no momento. Se você está necessitando de uma palavra amiga, de um conforto, de dinheiro eu nem vou falar, né? Então, qual a sua religião? Qual era a religião de Jesus? Qual era o segmento da vida de Jesus na Terra? Em que você acredita? Então, outro questionamento. Onde está a nossa liberdade? Por que a gente não pode viver com a nossa própria crença, com a nossa própria ideia de liberdade de pensamento? A minha religião, eu creio em Deus, creio em Jesus e acredito nas passagens bíblicas e muito vou além. Eu acredito em vida após a morte. Desde pequena eu tenho visões. E depois de adulta, tive experiências fora do corpo, onde me foi mostrado esse lugar diferente. Eu posso dizer, eu acredito em vida após a morte. Quanto à reencarnação, está na Bíblia. Portanto, eu quero e necessito viver a minha vida sem ter que dar satisfação. Que religião? Muito bem.
Nasci e fui batizada na católica. Cresci vendo espíritos. Me tornei adulta com conhecimento além da vida. E não é porque alguém me deu ou eu li em algum livro, não. Experiência de vida após morte. De morte e vida. Sei lá como dá o nome. Mas eu já estive do outro lado. Eu já saí do meu corpo. Quando questionei sobre isso, eles me deram tchau. Olha, a gente volta aqui um outro dia para conversar com você sobre esse assunto. Nesse momento nós não podemos continuar. Mas nós retornaremos aqui outro dia. Você está sempre em casa? Ou seja, eles vão buscar uma resposta para me dar, é isso? Eles não estão preparados? Pois eu lhe digo. Um homem não prepara o outro. Não, um homem não prepara o outro. As experiências espirituais nós ganhamos sozinhos, com a nossa própria busca de conhecimento. Eu vou bater na porta e ela vai abrir para mim. É o véu que será retirado, o véu do esquecimento. Eu vi, existe vida após a morte, com a experiência que eu tive quando eu ia fazer uma cirurgia, que lá eu fui dada como morta. Mas eu acordei num lugar onde existiam 4 pessoas, sendo que todas as 4, 2 homens e 2 mulheres, como se fossem já idosos, e pareciam gêmeos. A cor da pele era a cor do cabelo, bem como algodão, branco. E a mulher pegou uma prancheta, virou para mim e disse, não está na hora, ela tem que voltar. E quando eu acordei, eu estava cheia de aparelhos, e os médicos foram avisar que eu não tinha morrido para a família. Então eu olhei para o meu corpo e não me reconheci, eu não aceitei o meu corpo. Eu também não conseguia movimentar um dedo. Tudo era muito pesado. E eu tenho muitas outras experiências que eu poderia passar agora, só que eu estou com um pouquinho de pressa. Então eu vou deixar aqui para vocês essa mensagem. Liberdade de pensamento. Liberdade para existir, para sentir. Por que a gente tem que se enquadrar na visão do outro para ser aceita? Eu quero me aceitar primeiro. O outro me aceite se quiser. Não necessito disso. Deveríamos nos amar uns aos outros. Isso quer dizer, aceitando o outro, você está amando ele. Por que não é assim o mundo? Por que a gente tem que se enquadrar no pensamento? Isso, olha, são tantos pensamentos, são tantas religiões, e todas são políticas. Porque ou você vota em mim, porque está assim, ou você é daqui, ou você não é. Se eu sou irmã. Se eu não sou irmã. Aí diz assim, misericórdia. Gente, vamos acordar. Haverá uma guerra ainda. Uma guerra religiosa. Ou uma união pacificadora onde um só ditará a lei e a ordem. E aí todos vão ter que seguir. Baixar a cabeça. Vamos voltar aos tempos primórdios. Onde o homem vai para a era da pedra. Não é? É isso. Por hoje é só. Vamos pensar nisso. Eu gostaria que todos dessem aí a opinião de vocês. Cada uma opinião, porque é sempre bom. É sempre bom colocar alguma coisa, suas experiências. Sejam verdadeiros nas palavras. Podem colocar aí a verdade, o que você sente, sem medo. Porque a gente precisa disso. Não ter medo. Passar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer ser. Não é o outro que tem que ditar as regras. Muitas vezes a gente pensa algo, mas baixa a cabeça e diz amém. Por que eu vou dizer amém se eu discordo? Para agradar o outro? E onde fica a minha liberdade de pensamento? Por hoje é só. Tchau.